Os maiores desafios na vida cristã é viver no centro da vontade de Deus. Esse é o desejo de todos nós. Romanos capítulo 12, na parte B do versículo 2, diz: para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que vocês comprovem essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos nós, cristãos, desejamos viver no centro da vontade de Deus. Quando Deus dá uma ordem clara para nós temos que ter a certeza, obviamente, que nós vamos chegar do outro lado. Como em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que conta que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles pegam aquele barco, vão em direção ao mar, obviamente estão no mar, e vão em direção ao local que Jesus já tinha determinado que chegariam. No meio, você sabe que aconteceu uma grande tempestade, Jesus está dormindo, eles acordam Jesus apavorados, e Jesus acalma aquela tempestade. E Jesus chama aqueles homens de pequena fé. Ou seja, vocês estão duvidando, vocês poderiam chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Mas eles mesmos poderiam acionar a fé para parar aquela tempestade. Então, quando Jesus dá uma ordem clara para nós, quando a sua vontade ela é expressada de forma muito clara, nós temos que ter a certeza que nós vamos chegar do outro lado, apesar de enfrentar as dificuldades. Por vezes, nós tomamos decisões e até declaramos que é a vontade de Deus. E Deus permite mesmo, é o que chamamos de a vontade permissiva de Deus. E Deus permite você andar naquela rota. E aí, nós sofremos alguns embates, sofremos algumas dificuldades e por vezes nem conseguimos chegar do outro lado quando estamos debaixo dessa vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque Deus não tem o compromisso, de poder fazer você chegar do outro lado, porque a decisão foi meramente sua. Você pode até ter feito uma escolha debaixo de princípios, você pode ter feito algo que você decidiu fazer e que talvez não esteja, vivendo longe daquilo que Deus tem para a sua vida no sentido dos princípios que temos para nós. Mas se você não tiver de forma clara que Deus realmente te deu essa direção, você precisa dos sinais para isso, e os sinais para nós são fundamentais. Primeiro, a direção da palavra. A palavra de Deus para nós é a nossa regra, a única regra de fé e prática. Segundo, é a paz no coração. Isso é fundamental. Temos que ter paz no nosso coração. Terceiro também é ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que Deus levantou sobre nossas vidas para que possamos ouvi-los também, porque Deus usa essas pessoas. Então são formas de nós conhecermos a vontade de Deus para nós. E aí vamos andar nessa direção. Eu mesmo já tomei decisões que, por exemplo, em até adquirir um bem e que eu pensava, vou usar para o reino de Deus, eu vou fazer, isso aqui vai ser utilizado para o reino de Deus, mas é claro que eu iria utilizar também para o meu conforto também, para o meu descanso e para outras coisas. Mas obviamente a gente sempre consagra ao Senhor. E foi uma decisão que eu acabei me precipitando e que acabei sofrendo as consequências dessa decisão, mesmo dizendo que seria para o reino de Deus, que seria algo abençoador no reino de Deus. Então, viver no centro da vontade de Deus é algo que nós precisamos a cada dia mais viver nessa intimidade com Deus, ouvindo realmente a sua voz, e entendendo que precisamos dos sinais claros de Deus para fazermos aquilo que Ele tem para nós. Onde Deus nos colocar, onde nós colocarmos os pés, Deus irá nos usar. Onde você estiver, no lugar que você estiver, Deus quer te usar. Você não precisa ser usado por Deus, sair de onde você está para ir em um lugar distante e dizer, eu vou fazer a obra de Deus em tal lugar. Não. Viver no centro da vontade de Deus é viver aonde você está, fazendo aquilo que Ele mandou você fazer e cumprindo a missão que Ele te deu. Esse é o nosso grande desafio nessa terra, é estarmos nesse centro, estarmos vivendo exatamente como Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós, a missão que Ele tem para nós cumprirmos. E se Ele mandar você atravessar, você ir para o outro lado, você entenda que tudo que você for fazer, talvez seja a escolha do lugar que você realmente vai atuar, ou seja, no ministério que você vai atuar, naquilo que Deus quer fazer na sua vida, a loja que você vai abrir, o carro que você vai comprar, a casa que você vai comprar, ou a pessoa com quem você vai se casar, formar sua família. Existe uma série de coisas na vida que nós vamos ter que decidir que são fundamentais para a nossa vida, que podem trazer bênçãos e podem trazer consequências terríveis. E nós vamos ter que viver isso intensamente, nós vamos ter que viver essas consequências quando tomamos decisões equivocadas. E talvez teremos que administrar essas consequências para o resto da nossa vida. Não tem como voltar atrás. Então nós precisamos realmente termos muito cuidado e fazer a vontade de Deus. E mesmo que nós façamos algo que pensamos que era a vontade de Deus e hoje estamos sofrendo consequências, peça a Deus a sabedoria para administrar cada consequência, para que nós possamos voltar
e estabelecer a nossa vida no centro da sua vontade, sendo Ele o Senhor, não somente o Mestre, mas sendo o Senhor, onde o governo é dele, onde a minha vida é dele e tudo aquilo que eu vou fazer segue os diretrizes e os parâmetros da sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe. Shalom.